FM 92.0. Dá gosto de ouvir. Cá estamos nós então de regresso ao nosso debate aqui na RFM, debate com os candidatos à Câmara Municipal de Amarante, e retomando também, há pouco começamos a discussão de um desses temas que temos hoje também em cima da mesa, que é a gestão financeira, o relacionamento com as freguesias e a florestal. De referir também, antes de passarmos a palavra também ao candidato José Luís Gaspar, de salientar mais uma vez e frisar que neste debate não estão presentes os elementos do PDR nem do PS, a quem também, tal como aos outros partidos aqui presentes, as outras candidaturas, foram feitos os convites, os mesmos no que diz respeito ao PS não foram aceitos, no que diz respeito à entrevista individual e também para estar aqui presente no debate. Quanto ao PDR, esteve presente com o seu candidato à Câmara Municipal de Amarante durante as entrevistas individuais que decorreram ao longo desta semana. Hoje, alguns minutos antes do início deste mesmo debate, não se apresentou. O PDR esteve, mas com um outro elemento que nada tem a ver com o candidato à Câmara Municipal de Amarante. Por isso mesmo é que estas duas forças, estas duas candidaturas não estão presentes neste debate, apenas para esclarecer, até porque a nossa emissão também está a ser feita via Facebook, é facebook.com/rfm927 e 92.7, e alguns dos ouvintes têm questionado porque é que o PDR e o PS não estão presentes neste debate. Acho que antes de retomarmos também a nossa conversa, convinha desde já também esclarecer mais uma vez para as pessoas também ficarem esclarecidas nesse ponto. Posto isto, José Luís Gaspar, em relação também ao afirmar-se Amarante, em termos de gestão financeira, relacionamento com as freguesias e, é claro, a florestal. Ora bem, gestão financeira, e eu tenho pena que volto aqui a lamentar o facto do Partido Socialista não estar cá, por uma razão muito simples. Eu ia entregar este dossiê à candidata do Partido Socialista, porque no dia 12 de setembro nós tivemos a Assembleia Municipal e este documento que eu vou entregar assim, se me permite, gostaria que ficasse com ele, que é o relatório das atividades de informação financeira, em que todo semestre o revisor oficial de contas deste mandato é obrigatório um revisor oficial de contas nas câmaras municipais de Amarante e, portanto, as contas são auditadas, e esse relatório foi entregue a todos os senhores deputados e não houve qualquer questão. Nem o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, que neste caso é o mandatário da candidatura do Partido Socialista, nem a candidata do Partido Socialista atual, que é, por sua vez, também deputada da Assembleia Municipal, nem o candidato à Assembleia Municipal atual, que é do Movimento Independente, houve qualquer consideração, porque as contas são claras, são auditadas e é o que está aí. E o que está aí diz não aquilo que eles quiseram dizer através, enfim, enfim, eu costumo dizer um pasquim, mas é porque é realmente um pasquim. De um jornal que eles à última da hora fizeram sair, fazendo crer que aquilo é sério, mas não é, e avançaram com uma notícia completamente errada para os amarantinos, dizendo que a Câmara está endividada em 20 e tal milhões de euros. Não está. A Câmara, eu volto a dizer aquilo que eu tenho dito sucessivamente, e é pena não estar aqui, e se calhar não está cá porque não queria ouvir as verdades, nós baixamos a dívida comparativamente àquela que encontramos. Volto a dizer, é que encontramos era baixa, a Câmara tem uma capacidade de endividamento de 37 milhões e meio, e neste momento, quando eu cheguei, tinha à volta de 9 milhões e 600, dívida de médio e longo prazo, não estou a incluir a de curto prazo, que é aquelas dívidas de fornecedores, porque isso há disponibilidades para pagar. É de ser para a volta de 1 milhão e tal, 2 milhões, enfim, mais ou menos. E neste momento está abaixo, quer eles gostem, quer não gostem, está aliás, a informação que está aí na página 9 e que foi aquela que foi disponibilizada a todos, 8.761.745 euros. É essa a dívida da Amarante. Mas mais grave do que isto, hoje, no dia de hoje, de manhã, fui confrontado com um folheto que o Partido Socialista anda a distribuir às pessoas, dizendo que, à data, eu até liguei à minha diretora financeira, chefe da divisão financeira, a Clara Raquel, para me enviar as disponibilidades, por isso é que eu no início desta sessão disse, bem, eu devia ter feito uma auditoria, porque aqui algo de grave se está a passar, em que havia disponibilidades de 1 milhão e 700, quando eu entrei, e agora estão a dizer que havia disponibilidades de 10 milhões. Bem, isto é muito grave, e permitam, porque somos todos, estamos aqui todos a dar a cara por nossas forças partidárias, por aquilo que nós acreditamos, mas estamos a dar pelas razões certas, aquilo que acreditamos que nós podemos contribuir
para a melhoria da vida das pessoas e do nosso território. E não, obviamente, a tentar, através de uma mentira, fazer acreditar que eles são a opção. Isto não é sério, meus senhores. Eu estive na oposição há muito tempo, aqui os meus colegas também estiveram na oposição há muito tempo, e sempre nós foi as causas e aquilo que acreditávamos, com certeza, como aqui foi dito, a mobilidade é importante, a florestal é importante, podia ter feito, não fez, enfim, é normal no debate político. Agora, eu quero lamentar a todos aqueles que me estão a ouvir, o facto de estarmos aqui a tentar acreditar que através da mentira se pode ser eleito. E eu espero a todos aqueles que me estão a ouvir, e eu ainda no outro dia até desafiava para podermos falar abertamente sobre realmente aquilo que importa para Amarante, porque eu tenho pena que se ande aqui a desperdiçar tempo através deste tipo de mentiras. E depois, repare, isto já está a esticar às freguesias. Já está a dizer que o número 2 faz, que o número 3... Ouça, meus senhores, olha, permitam-me dizer que é perfeitamente lamentável, mas enfim, posto isto, as contas são essas. O André, se não se importar, depois durante a tarde pode até dizer aos ouvintes aquilo que está, meus senhores, foi aquilo que foi apresentado na Assembleia Municipal, está bem? Portanto, e como eu digo, não houve uma única observação ao mesmo relatório. Relativamente à florestal, como sabem, ainda há pouco eu falava do projeto que nós tínhamos, mas o projeto começou, e deixem-me dizer que eu também tenho aqui, até porque acabava agora o período da candidatura do PLC-UR, nós já estamos a trabalhar há muito tempo num projeto de requalificação das margens. E então entrou agora, ontem, curiosamente, mas entrou não é porque é a altura da candidatura, é que acabava o prazo de se meter as candidaturas e, portanto, ela entrou porque é normal que tenha entrado. Porque eu, como eu digo, eu não faço como antes, que diziam que não queriam malbaratar o dinheiro dos contribuintes europeus. Eu não, eu quero usar o dinheiro dos contribuintes europeus para, efetivamente, criar desenvolvimento no nosso território, que é isso que importa. E por isso é que eu tenho orgulho de dizer que até ao momento já meti 27 candidaturas e fui lá buscar 21,1 milhões de euros. Alguns espantam-se tanto o dinheiro, pois é, porque não estavam habituados a ir buscar dinheiro, mas eu fui e vou buscar dinheiro. E eu meti agora uma candidatura que foi submetida para o PLC-UR, no PLC-UR, ao aviso cheias, num montante total de 6.580.000 euros. E este projeto tem, além de um parque linear, que é 7,2 km, uma intervenção e um projeto feito por Sidónio Pardal, tem além disso toda a requalificação das margens, desde a pista de Formão, pista dos trilho dos Castanheiros e todas as margens da margem direita e esquerda, montante até à Foz do Olo. Dizer que a florestal entroncava obviamente neste projeto. Havia no projeto anterior também uma ponte delineada e pensada para unir as margens. O projeto está feito não junto à florestal, mais acima um pouco, junto ali ao Ribeirinho. Portanto, o projeto continua, só falta efetivamente esse bocado de um minuto. Pronto, então vou passar para outra... A questão da relação com as freguesias. Algo que para mim também é muito importante, eu estou à vontade porque eu quero aqui lançar e dizer este nome. Eu lancei nas freguesias 201 empreitadas, uma média de mais de 5 por mês. E dizer-vos que estamos a falar de pequenas empreitadas, aquela política de proximidade que é preciso, que é o pavimento, que é preciso fazer, as limpezas, dinheiro para as freguesias, e só para ter uma ideia, entre o mandato anterior e o mandato atual, nós aumentámos 2,7 vezes a nossa intervenção nas freguesias. Se no mandato anterior, entre limpezas e pequenas pavimentações e protocolos, a Câmara gastou 4 milhões e 800, nós neste mandato gastamos 13 milhões. Investimos no território, porque isto não é gastar dinheiro, é investir no território. E, portanto, esta lógica de política de proximidade que é importante, e eu acho que nós que somos candidatos, todos aqui, temos que, além daquilo que é estruturante, projetos como o Solar dos Magalhães, enfim, projetos como o Cineteatro são importantes, mas também é importante esta proximidade à freguesia, ao território. Nós estamos a falar de 302 km² de território, estamos a falar em 1000 km de estrada e nós tem que haver uma atenção especial para continuar a requalificar, para dar qualidade de vida, obviamente, às pessoas e, obviamente, às freguesias. Muito bem, falta ouvir sobre este ponto Carlos Gonçalves, nesta questão da gestão financeira, relacionamento com as freguesias e a florestal.
Pronto, não sobre essa matéria e pronto, e ouvindo aqui o candidato, portanto, o Dr. José Luís Gaspar, a Firmar Amarante, pronto, certamente eu também estaria um bocado indignado com esta situação do achincalhamento político que se pode levantar em relação a determinadas matérias. Se as contas são públicas, são conhecidas, estão adulteradas, certamente, portanto, nós estamos muito mais tranquilos. Eu quero dizer que nós já estamos habituados, isto, se recuarmos o nosso filme 23 anos atrás, mais ou menos, estamos habituados, por exemplo, a uma altura, quando saíamos de uma gestão financeira da Câmara Municipal de Amarante, do PSD, portanto, na Câmara, por exemplo, numa situação muito debilitada e muito má em termos financeiros, e nessa altura valia tudo. Bem, até lhe vou dizer mais, foi prometido aos amarantinos que ia-se fazer uma auditoria às contas, e que não se sentava na mesa do Presidente se não fosse feita essa auditoria. Bem, os amarantinos até hoje estão à espera desta auditoria e não há auditoria de contas nenhumas, infelizmente, este tipo de comportamento que em nada enaltece a política e a forma de fazer política. Seja quem for, acho que é muito mau para todos nós. Sobre a questão financeira, como diz aqui o meu companheiro também de candidato, nós temos algumas dificuldades no sentido porque não tivemos participação na Assembleia Municipal e o conhecimento que vimos a ter de contas, o feedback que nos chega, portanto, parte fundamentalmente do atual candidato que tem sido o Presidente da Câmara de Amarante, portanto, o atual candidato, a Firmar Amarante, que tem sido, portanto, o atual Presidente da Câmara. E se as contas, pronto, se diminuiu, e se há milhões, eu vou lhe dizer uma coisa, são precisos muitos milhões, porque nós andamos a palmear as freguesias, o nosso concelho, e de facto é preciso ter um certo cuidado em relação a muitas matérias sobre isso. Uma coisa fundamental, que eu deixo aqui dito às pessoas, por vezes somos nós os promotores dos conflitos. E das invejas, muitas vezes. E vimos em algumas freguesias que a questão do regulamento, por exemplo, do trânsito, não passa uma carrinha, ou mal passa uma carrinha, e temos os dois sentidos. Bem, se vem um indivíduo de baixo, se vem um de cima, é mais um conflito que estamos a criar. E nós, como Câmara, devíamos estar atentos a essas situações, muito atentos a essas situações, porque às vezes somos os promotores dos conflitos. Não é? Isto é uma grande verdade e esta atenção nós devemos ter, não é? Portanto, sobre a gestão financeira, eu acho que aqui pauta sempre aquilo que nós, a CDU, defendemos. O rigor, cá está, o trabalho, a honestidade e a competência. Tem sido esta vertente que nós temos em termos de gestão autárquica. E é este rigor que certamente nos levará, se viermos a ser eleitos, e viermos a ter um eleito, seja na Câmara, seja na Assembleia, um eleito, 2 ou 3 eleitos na Assembleia Municipal, né? É no sentido que esta voz, nós certamente, e vamos exigir a quem vencer as eleições, que haja rigor financeiro na nossa autarquia. Nas relações que temos com as juntas de freguesia, eu acho que a Assembleia Municipal é o palco da democracia. E se é o palco da democracia, nós devemos enaltecer. E acho que é muito mau, e eu há bocado dizia isto, que as maiorias são más quando são cegas politicamente, quando são apadrinhadas. Mas, por exemplo, nós temos muitos exemplos, podemos dar aqui, onde as nossas câmaras com maioria absoluta, por exemplo, não é? Onde nós temos maioria absoluta, e damos pelouros à oposição. Damos-lhe trabalho, participam. Portanto, não vimos mal nenhum que por vezes, porventura, tínhamos uma maioria absoluta ou não, de um partido, e que haja esta vertente fundamental e esta sensibilidade por parte do Presidente da Câmara, no sentido de dar responsabilidades também à oposição. Isto é fundamental em democracia. E a democracia só funciona quando todos participamos, quando todos colaboramos. Sobre o Parque Florestal. Eu aqui sobre o Parque Florestal, vou lhe dizer, Sr. Candidato, teve estes últimos 4 anos, mas não foi só você. Foram os outros todos durante 24 anos que lá estiveram. Fizeram o paradão, por exemplo, das açudes dos morleiros, que fizeram, não é? E esqueceram-se de uma coisa que é tão pequenina, mas que é tão criminosa para a nossa cidade, que é a subida dos peixes para fazer a sua desova.
Não tem feito isso. E é lamentável que durante tanto tempo, 20 e 24, mais 4 são 28, aqueles peixinhos, milhares e milhares de peixes, que querem vir fazer a desalva ao Rio Tâmega, não o façam, sabe? Isto é um crime muito grande, sabe? Mas é preciso estar atento, é preciso, mas eu vou-lhe dizer isso, sabe? É que isto é importante, sabe? É que depois nós dizemos aqui, em política, às vezes vale tudo, está a ver? E para mim não vale tudo. O que vale é isto. Uma pequena obra de dezenas de euros, somos criminosos a não dar oportunidade a que estes peixinhos possam fazer a desalva no nosso Rio Tâmega. Portanto, e isto é no Parque Florestal. Isto é no Parque Florestal, lá. Está certo? Vejam, passem por lá, pesquisem, porque eu muitas vezes, quando caminho naquele Parque Florestal, apercebo-me dessa situação. Tá? E é isto que, pronto, que é política, muitas vezes. É estarmos atentos a estas situações. Tá? E acho que, pronto, se atualmente o candidato, neste caso, de Afirmar Amarante, José Luís Gaspar, está interessado, ou está, pelo menos tem a apresentação do projeto da requalificação do Parque Florestal e é de grande interesse isto, eu não tenho dúvidas nenhumas. É o terceiro pulmão de Amarante, é um espaço que não é só para os amarantinos, é para os amarantinos e para aqueles que nos possam visitar e que sirva de ser uma atração que quando as pessoas passam ali na A4, digo assim, vamos ver o Parque Florestal de Amarante, porque é uma coisa que embeleza e que é atrativa e que vale a pena e merece a gente ir visitar. É esta forma de cativar as pessoas. Costuma-se dizer, não se apanham as moscas com vinagre, apanham-se as moscas com mel. Temos que lhe dar o doce para elas descerem cá abaixo. Fico por aqui. Muito bem, neste caso vamos em frente, neste debate com os candidatos à Câmara Municipal de Amarante e vamos para um outro ponto que temos também na agenda, que tem a ver o que é que a candidatura de cada um defende para o futuro de Amarante, começar precisamente pelo candidato José Luís Gaspar. Ora bem, nós, isto são 5 minutos, não é, para falar deste tema, que é muito pouco. Portanto, como há pouco dizia, nós na Economia e Emprego vamos como a reabilitação do mercado municipal, porque tem esta componente também de ajudar no estímulo e no escoamento dos produtos provenientes da agricultura, que para nós também é muito importante. Iremos também, uma das áreas que é importante e que o nosso PDM agora já nos ajuda um pouco, primeiro a regularizar aquilo que está ilegal, nomeadamente aquilo que são algumas empresas que nunca tiveram oportunidade, e julgo que todos nós, neste período de campanha, vamos a várias delas e que nunca tiveram a oportunidade de estar legalizadas, e este novo PDM vai permitir a legalização das mesmas, mas ao mesmo tempo também permitir algumas pequenas bolsas e áreas industriais, sendo que as mais importantes irá demorar mais tempo, até porque estrategicamente que são importantes, e há uma delas principalmente que herdeu há 2 anos atrás e vai atrasar um pouco o nosso investimento, mas para concluir nós queremos efetivamente agora começar a infraestruturar áreas de acolhimento empresarial, que é muito importante para fixar empresas e indústria em Amarante. Não vale, o turismo é importante, vai ter uma componente muito importante, mas a parte industrial, sem isso, nós não conseguimos fixar os nossos jovens. Vamos criar uma política de incentivos, aliás o regulamento está feito para agora entrar em discussão na próxima Assembleia Municipal, de incentivos para tornar o Amarante um destino mais competitivo. Nós fomos ver tudo aquilo que havia em termos de incentivos fiscais em todo o país e, portanto, temos aqui o melhor, pelo menos uma reflexão mais cuidada para podermos ser realmente competitivos. Vamos continuar a apoiar a criação de novas e pequenas empresas, é o que temos vindo a fazer no âmbito do programa de incubação e, portanto, isso tem sido muito importante e tem muitas pequenas empresas que têm vindo a surgir ao longo destes últimos anos. Iremos também promover as indústrias criativas, algo que é tão importante, e nós, na plataforma das artes, que no futuro irá ser criada em Amarante, iremos muito, estas são ações imateriais, mas que serão importantes para o desenvolvimento também da nossa terra. Iremos, obviamente, através daqui das termas, impulsionar muito o turismo termal. Eu acho que isso pode também ser uma alavanca para Amarante, a par da valorização da marca Amarante, um projeto que nós já estamos a trabalhar, aliás foi objeto de candidatura, e neste momento estamos a trabalhar muito a questão da marca
porque podemos beneficiar muito o turismo e a economia através destes valores, que é do património, da natureza, da cultura, da gastronomia, enfim, e através disto tudo poder alavancar claramente o nosso território. Na educação, na saúde e na coesão territorial, iremos continuar na requalificação daquilo que é o parque escolar, porque, como sabemos, no passado não houve capacidade realmente de fazê-lo. Nós já começamos com 3 escolas, iremos ainda este ano avançar com mais 2 escolas do ensino básico e depois também com os JIs, enfim, algo que é muito importante e queremos ver se neste mandato, se tivermos a confiança dos amarantinos, terminar com esta questão. Promover num programa também em parceria com a CIM, com a Comunidade Intermunicipal de Amarante, promover a questão do sucesso escolar e combater o insucesso escolar. Portanto, é um projeto que é muito interessante para o território. Portanto, desenvolver o termalismo também na vertente da saúde, criar unidades de cuidados de saúde primários na medicina dentária, que acho que é muito importante. Bem, eu ainda estou a começar, não é? E o André já está a dizer que tem que acabar. Bem, criar um programa de oficina habitacional, que já temos em marcha também este programa, que eu julgo que vai ser muito importante, pequenas reparações de proximidade, porque infelizmente há muita gente que não tem dinheiro para poder fazer face a pequenos compromissos que tem. Planeamento do território, nós vamos, como há pouco dizia, vamos arrancar, já temos o projeto para isto e já temos também o financiamento, a Casa da Cadeia, o Cineteatro, o Solar dos Magalhães, são tudo obras que irão agora arrancar. Portanto, isto no âmbito do PARU, dar a reabilitação urbana. O mercado municipal, enfim, ainda não tenho financiamento para o mesmo, mas eu espero também vir a encontrar com reforço no âmbito do PARU. O plano de mobilidade, como há pouco dizia, iremos agora começar a trabalhar, aliás, vai começar já com 2 elevadores, que iremos desde já também concluir. Concluir o plano de urbanização de Amarante, já o fizemos em Vila Mié, por uma questão estratégica, porque estávamos a fazer um grande investimento em termos de eixo central, e que vai ser muito importante. Lançar, já que falo em vias estruturantes, lançar a segunda fase do concurso do eixo central de Vila Mié. O primeiro está em marcha, iremos avançar, assim como a segunda fase da estrada que liga Fergim a Pidre. Enfim, iremos, já agora dizer que também na área do desporto, na área das vias, enfim, havia muito a dizer, mas sei que não tenho tempo. O tempo é curto. Mas no fundo, enfim, é aquilo que nós durante estes 4 anos lançamos como semente e que agora já começou a crescer a árvore, portanto vamos dar continuidade para que ela possa fortalecer e em todas as áreas. O que eu posso dizer, e para terminar, temos um projeto ambicioso, porque a Amarante tem que ter sempre um projeto ambicioso, porque só assim é que a Amarante consegue evoluir. Carlos Gonçalves, o que é que a candidatura da CDU, neste caso, defende também para o futuro de Amarante? Olha, para o futuro de Amarante, e eu gostava também de ouvir aqui a opinião até dos meus colegas, fundamentalmente. Temos aqui a questão do ambiente. O ambiente para nós é, pronto, uma das grandes peças da nossa candidatura, que se vir o prospecto que temos, falamos logo do ambiente em Amarante. E temos aqui uma situação que temos que estudar, porque é premente que tínhamos que estudar. Temos uma infraestrutura, por exemplo, que é o Colégio de São Gonçalo, ok, existe, é uma realidade, com cerca de 3.000 alunos, por exemplo, e com uma entrada de 600, 700 carros diariamente naquela área tão pequena. E numa zona residencial, pronto, onde vivem centenas e centenas de famílias. Com o problema ainda de agravante dos próprios autocarros. Eu acho que temos que encontrar aqui uma solução entre a Câmara e o próprio Colégio de dar melhor qualidade de vida àquele pedaço de região que está ali, que é o Espaço da Madalena. Acho que é importantíssimo isto, que é a importância na área do ambiente. Mas na área do ambiente, certamente, havia muito mais que dizer. Nós, quando andamos a ir para estas freguesias, e preocupa-nos muito, são as linhas de água e a limpeza das linhas de água. Porque, por exemplo, nós tivermos, não é, uma situação de catástrofe, estamos sujeitos a tudo isto, não é? Nós temos as limpezas das linhas de água em péssimo estado. Péssimo estado. Eu admito que haja investimento de milhões
e que houve esse aumento de milhões de investimentos nas freguesias. Mas aquilo que nós verificamos é que é preciso ter muita atenção, muito cuidado, porque poderemos ter aqui problemas muito graves até para a própria população. Certamente no emprego para nós é fundamental a criação de microempresas, pequenas empresas. Certamente também o apoio ao setor cooperativo, que é, e aqui queremos frisar claramente uma coisa que foi, pronto, o investimento que foi feito na adega cooperativa, de cerca de 700 ou 800 mil euros, que foram feitos, não é? Uma quantia muito grande de dinheiro e depois não se rentabiliza esse mesmo dinheiro que nós aplicamos. E certamente um país que tem parque de recursos financeiros, que todos os dias estamos a mendigar quase, não é? Não podemos dar ao luxo de desperdiçar tanto dinheiro. E aqui há uma questão que é fundamental para nós. Eu acho que nós, sobre esta questão do emprego, nós devíamos olhar um pouco para a pequena agricultura que temos aqui no concelho. E temos aqui, portanto, a produção de um néctar maravilhoso, que é o vinho verde. E precisamos de que Amarante se afirme definitivamente e que no próximo mandato o presidente que tínhamos no nosso concelho que tenha isto como pronto na sua alma e no seu coração. Como é que vamos projetar este grande néctar, este grande líquido que criamos aqui em Amarante, que é o vinho verde? Afirmarmos definitivamente, como outras regiões se afirmam noutros setores, não é? Como é que nós vamos nos afirmar? E penso que também há aí um projeto, ou alguém que pensa-se algum projeto, que é a Rota do Madrinheiro. Como, por exemplo, do Miritilho, pronto, o caso de Sebé de Boga, que toda hoje a gente fala, pronto, de um concelho que provavelmente estava no anonimato e com o aparecimento deste produto está a levar Sebé de Boga, por exemplo, a um patamar de conhecimento além fronteiras. E é isto que Amarante tem que fazer. Portanto, certamente temos que unir com os pequenos agricultores, porque a agricultura assenta em pequena agricultura no nosso concelho, que assenta com a cooperativa e o que é que vamos, como Câmara Municipal, não é, projetar este grande projeto que é o vinho verde como marca e comercialização da Amarante. Em relação à cultura, desporto e lazer, certamente que nós também, pronto, é uma grande preocupação com a juventude, com os jovens. E a grande preocupação dos jovens até é trazermos isto para a política, não é? Porque por vezes vimos muitos jovens, milhares de jovens do nosso concelho, que dizem assim, mas vale a pena lutar? E porquê? Mas vamos ligar à política porquê? Porque nós, de facto, pronto, 40 e tal anos depois do 25 de Abril, continua a política do C, não é? Da cunha, do apadrinhamento e por aí adiante. E é claro que os jovens distanciam-se um bocado da participação da própria política, não é? Agora, eles refugiam-se um bocado no desporto, e muito bem, e acho muito bem, que é um grande aproveitamento que eles fazem, é a forma de nós também os poder desviar de situações menos agradáveis. E, por exemplo, quero dizer aqui a todos os candidatos que uma das grandes preocupações, por exemplo, do Atlético Clube de Vilamiã é a droga que existe, por exemplo, em Vilamiã. Portanto, e isto é uma preocupação para a juventude. E esta deve ser uma preocupação também do atual Presidente da Câmara, do Presidente da Câmara, que vier a ser eleito nas próximas eleições do dia 1 de outubro. Esta é uma das grandes preocupações que também que não temos em relação a esta matéria. É a participação dos jovens cada vez mais, que devia ser na política, que é fundamental, que eles participem ativamente, e certamente estas preocupações do mundo da droga, que têm levado certamente muitos jovens daqui do nosso concelho a estados que todos nós conhecemos. Não precisamos fazer aqui a radiografia, porque qualquer um de nós olha para o lado e sabe a radiografia que tem. Sobre a saúde, dizer o seguinte: sobre a saúde, vamos manter sempre a mesma regra fundamental. Eu acho que ter um hospital, eu não vamos dizer que está mal construído ou bem construído, está fora, está dentro. Estão ali umas instalações magníficas. Estão umas instalações que precisam de matéria humana, de recursos, que precisa de meios técnicos que precisam, não é? E só com vontade política é que nós vamos conseguir, certamente, que o Hospital de Amarante seja, de facto, uma unidade hospitalar que sirva os interesses de Amarante e da própria região, que pode abarcar. E eu penso que promessas não faltaram, mas os amarantinos é que sofrem na pele
toda esta falta de promessas que lhe foram feitas e não foram cumpridas. Portanto, a luta da CDU será sempre para que o Hospital de Amarante tenha seja um projeto de atendimento real e não aquilo que tem sido até hoje, com muito poucas valências e muito abandonado. Eu acho que o Hospital de Amarante, para aí, mais de 60% das suas instalações estão abandonadas, o que é muito mau. A gente aplicar tanto dinheiro e não tirar a rentabilidade da aplicação desse mesmo dinheiro. Em relação à educação, só para terminar, porque teria certamente mais alguma coisa para dizer, eu penso que nós aqui iremos continuar a apostar na escola pública. Acho que podemos conviver público, privado e cooperativo. Este foi sempre o grande lema da CDU. Portanto, mas eu acho que a economia funciona quando há competitiva entre estes três vetores: o público, o privado e o cooperativo. E esta competição saudável entre estes três vetores poderá levar a que nós possamos, ter, o sucesso de um concelho. Podemos ter o sucesso de um concelho. E, nesse sentido, queria dizer que a criação da escola pública em Vilamiã, para nós, é, de facto, uma coisa que certamente teremos como atenção. Que temos. O povo de Vilamiã tem direito à escola pública. Prontos. Outra questão que está aqui, e acho que é uma questão política, que às vezes não depende da missão da Câmara, mas parece que é do próximo Presidente, que é acabar definitivamente com as obras na escola secundária, na escola EB-Mestre estando lá acima, porque há ainda contentores, não é? De funcionamento, não há condições de dignidade e às vezes é uma questão de vontade política de dizer assim, vamos rapidamente acabar com esta situação, não é? Que vamos acabar. Portanto, por outro lado, pensamos que é fundamental o seguinte, é a criação de espaços para as nossas crianças. Nós precisamos de parques infantis com dignidade. E pronto, para que tenham um espaço de lazer, para que os pais possam levar as suas crianças e cada vez mais possamos ter, portanto, parques infantis, portanto, para o século XXI. Muito bem, vamos agora ouvir também o candidato do Bloco de Esquerda, Norte Simões, sobre este mesmo ponto. O que é que a candidatura do Bloco de Esquerda defende então para o futuro de Amarante? Muito bem, eu vou só pedir a mesma condescendência que teve em termos de tempo com o orador anterior e até prescindindo do resto. Bom, o que é que se passa? O futuro de Amarante, a nosso ver, passa fundamentalmente pela educação. A educação é o ponto fulcral no desenvolvimento de um país e de uma região. Nós, já aqui o dissemos anteriormente, o ensino, vamos propor a criação do ensino da programação no primeiro ciclo do ensino básico. Esta é a linguagem do futuro. Como o inglês foi nas décadas passadas, a programação vai ser o futuro. Também defendemos uma escola pública em Vilamiã, como sempre o fizemos. Nós não temos duas caras. O Partido Socialista, a nível nacional, defende a escola pública e defende a revisão dos contratos de associação, onde houver oferta pública, a suspensão dos próprios contratos, e aqui o Partido Socialista quer a manutenção dos contratos de associação. O PSD sempre o fez, é a favor dos contratos de associação. Nós não, nós temos uma cara só. Somos pela escola pública e sempre defendemos escola pública em Vilamiã. Também defendemos para o futuro um polo de ensino superior, aqui em Amarante, que dê correspondência, que seja a sequência de aquilo que se ensina em Amarante. Temos o termalismo, por exemplo, a escola EPALC tem um curso de termalismo, temos a dança e a música no Centro Cultural de Amarante. Penso que são alavancas importantes para o ensino público superior em Amarante. Na saúde, já aqui foi falado o hospital. De facto, nós temos que devolver, temos que dar cumprimento ao programa funcional para o qual o hospital foi feito este protocolo e foi na altura do Partido Socialista. Dizem agora os responsáveis do Partido Socialista que foram enrolados quando fizeram este protocolo. Bom, quem ficou enrolado fomos nós todos. Nós sempre defendemos que não devia haver integração do Hospital de Amarante com Penafiel. E isso está-se a verificar na prática. Fomos despojados de especialidades que tínhamos, não existe aquele cumprimento das especialidades que eles prometeram. Enfim, é o que está lá, é o que podem os amarantinos todos ver. E como não tenho muito tempo, ficavam por aqui em relação ao hospital.
Muito bem, vamos... Desculpe. Não, não Em é por relação ao aqui. hospital. Em relação ao hospital, foi o que eu disse. Depois, nós temos que trabalhar numa verdadeira articulação entre o hospital e o centro de saúde. A articulação é essa que tem de ser no apoio domiciliário, por exemplo, o apoio com unidades móveis de saúde, pode ser feito, o apoio deve ser feito através de uma rede de cuidadores, sobretudo na demência, é fundamental, e que as pessoas, quando saem do hospital, possam ter um acompanhamento no domicílio, havendo articulação entre o hospital e o centro de saúde. Nós também já falámos aqui a promoção de equipamentos para a promoção da atividade física. Temos um outro ponto muito importante que é uma inevitabilidade, sobretudo do nosso país e de outros países europeus, é o envelhecimento. Nós somos o 4º país mais envelhecido da Europa. E este vai ser, nós temos que trabalhar as nossas cidades para o envelhecimento. Nós propomos um gabinete para o envelhecimento. Isto porquê? Para o apoio, como disse, por exemplo, o apoio no domicílio, uma unidade móvel de saúde, de pequenas reparações, apoiando as pessoas que estão economicamente debilitadas e sozinhas, que vivem sozinhas. Trabalhar o investimento ativo, espaços para educação física, por exemplo, o desporto, a atividade física é importante nos idosos, com especialistas, orientados por especialistas. A aprendizagem, espaços para a aprendizagem, ainda se pode aprender na velhice. Isso é importante, até para evitar as demências. Com a aprendizagem de novas tecnologias. Depois, ainda já falei aqui também, retirar barreiras físicas, aumentar a mobilidade das pessoas idosas, com transporte público para os cidadãos com deficiência motora, a rede de cuidadores, como já apontei há pouco. Depois temos de ter uma cidade sustentável. As sociedades do futuro têm que ser cidades sustentáveis. Tem que ser um transporte movido a energia renovável. Não pode acontecer mais transporte com energias, grandes emissoras de CO2. Tem que haver eficiência energética. Nos edifícios públicos, por exemplo, tem que se utilizar materiais renováveis. Enfim, todo um conjunto de situações. Por exemplo, há aqui algo que não se falou e que também vai ser de futuro, penso eu, em relação à floresta. Nós temos tido a pecha dos incêndios, que ainda recentemente nos afetou, não em Amarante especificamente, ainda bem, mas temos uma grande área florestal. Temos que olhar para a floresta com olhos de ver, replantar espécies autóctones, por exemplo, que evitem os incêndios, ou que não seja um material combustível. Falando de material combustível, nós temos que pensar, se não for só Amarante, pelo menos com os concelhos à volta que têm grandes áreas florestais, em implantar, por exemplo, fábricas de biomassa, energia renovável, aproveitando os resíduos que são combustíveis. Portanto, isto são matérias todas que têm que ser trabalhadas para um futuro, e para um futuro melhor para Amarante. Muito bem, está assim então concluído este ponto, que tem a ver com o que é que uma das candidaturas defende então para o futuro de Amarante. Em frente vamos agora para também o último ponto deste nosso debate, e tem a ver com o rebater o que foi trazido a debate, avaliando o que foi comentado em contraposto ao que são as posições de cada uma das candidaturas. Começava desta feita também por Carlos Gonçalves, da CDU, rebater então o que foi trazido a debate, avaliando também aquilo que foi então comentado em contraposto ao que é a posição da sua candidatura. Olha, o que tenho a dizer é o seguinte: nós certamente estamos todos preocupados, não é, com o melhor futuro para Amarante. Pelo menos o que revelou dos meus 2 candidatos que aqui estão à Câmara, e portanto que estamos aqui 3 apenas, que todos estamos preocupados com situações, certamente cada um no seu caminho, cada um com um caminho diferente, não é? Que é. Mas eu queria dizer aqui, não só para rebater, e aproveitando este bocadinho de espaço que tenho, para lhe dizer o seguinte: nós somos um concelho com potencial de um líquido tão precioso que temos, que é a água. A água é o mais bem precioso do ser humano. Não vivemos sem este líquido. E é lamentável que muitas vezes não saibamos aproveitar este potencial que temos. E eu já disse, acho que num debate que tive sobre essa situação, que este potencial de riqueza que temos, não o aproveitamos. E até ouvi de uma candidata que eu tinha provavelmente ideias fundamentalistas, por aproveitar aquilo que os recursos que nós temos. Pronto, veja lá, fui acusado deste fundamentalismo.
não é? Mas eu acho que fico mais preocupado é com uma questão que é esta, e os amarentinos também estão, não é? É que pagam a água muito mais caro, não é? Com a negociata que foi feita, não é? Com a negociata que foi feita, e que provavelmente poderíamos ter nas nossas casas água de grande qualidade se tivéssemos tido a atenção necessária, como eu disse já num debate, não é? Sobre projetos intermunicipais, cujo grande objetivo fosse, portanto, beneficiar, às vezes, dos conselhos que são fundamentais. Isto é muito importante, eu gostava de ouvir a opinião também dos meus colegas, painel, não é? Porque isto é importante. Os amarentinos estão a pagar caro os erros que se cometeram. E não aproveitamos aquilo que temos, que é um dom da natureza. Então, se os árabes têm petróleo, nós temos a água. Porquê é que nós não devemos aproveitar este líquido tão precioso? Mas, nós até sabemos que nestes países a água é mais cara que o petróleo. Certo? Às vezes não sabemos negociar. Costumamos a dizer, nós não somos um país pobre. Às vezes somos pobres na forma de fazer e de ver a política. E isto é que me dói, está a perceber? Não saber aproveitar as potencialidades que temos. E quando aqui o Dr. Norte Simões diz muito bem, o problema da floresta, diga-me uma coisa, 3 trabalhadores, uma máquina de rastros no Marão, para uma grandeza que é a segunda serra, portanto, do nosso país a nível continental, é a Serra do Marão, que tem as 7 irmãs, como vocês sabem, não é? 7 santinhas que se vê umas às outras, não é? Que se vê umas às outras. Muita gente não conhece isto, não é? Que não conhece. Mas, se nós temos esta dimensão tão grande, porquê é que nós não potenciamos isto? Claro que tem que haver aqui uma articulação entre a autarquia e o poder central. Não é? Mas para quem diz que quer centralizar, cada vez mais descentralizar, e nós, CDU, que somos os grandes defensores da regionalização, que somos os grandes defensores da descentralização, de levar o poder às pessoas, nós dizemos isto claramente. Reponham, e queria ouvir a vossa opinião, reponham as freguesias às populações. Se estão de acordo ou não neste grande projeto da CDU, porque a CDU tem como grande projeto isto, repor, portanto, novamente, as freguesias. Disse. Muito bem, falamos agora com Norte Simões, desta feita, relacionado com este mesmo tema, rebater então o que é que foi trazido aqui ao debate e avaliando aquilo, claro, que foi comentado. Sim, senhor. Eu acho que, em primeiro lugar, antes de rebater, eu queria voltar ainda um pouco ao futuro, isto é, voltar ao futuro. Porque há aqui questões que me passou, que não tive a oportunidade de dizer, mas acho que são importantes afirmá-las e dizê-las novamente aqui. As vias de comunicação. Em relação às vias de comunicação, já o Carlos Gonçalves falou na via férrea, e eu também quero lembrar que foi sempre uma das nossas bandeiras a reativação da linha férrea. Mas não posso esquecer que foi no mandato do Partido Socialista. Fizeram com pompa e circunstância a inauguração, fizeram a cerimónia de inauguração dos 100 anos de inauguração da linha do TAP, o centenário, comemoraram-se aqui com pompa e circunstância, vieram cá responsáveis governamentais e passado um dia ou dois levantaram os carris, dizendo que era para beneficiação da linha e foi-lhe passada a certidão de óbito. Temos que dizer isto claramente. Foi o Partido Socialista, passou a certidão de óbito à linha do Tâmega. E nós defendemos como futuro, porque a via férrea é o futuro, em qualquer país da Europa, que não há de ser no nosso, a requalificação desta linha, ou seja, a linha larga e eletrificada até à liberação, para tornar um transporte cómodo e mais rápido para a ligação ao Porto. Também defendemos uma nova travessia do Tâmega. Não é nada que já não estivesse previsto. Podem dizer múltiplas coisas que não é possível, mas pelo menos numa primeira fase nós defendemos pelo menos a ligação até à margem esquerda do Tâmega, para descongestionar a grande parte do trânsito da zona do Arquinho. Defendemos também, já que foram feitas aqui umas rotundas, aqui próximo, que estão atrofiadas, não é só o Partido Socialista que atrofia as obras, o Sr. Presidente também atrofiou aquelas ali. Portanto, esta rotunda, uma delas, portanto a segunda rotunda, pode e deve ter uma ligação rápida, uma via rápida para a ligação à rotunda de Salazzo, portanto, por viaduto, que era o que estava planeado já em anteriores plano de urbanização. Portanto,
também defendemos uma via rápida para o segundo polo populacional do concelho, Vila Miar. Defendemos um transporte público, tem que haver um transporte público, de qualquer forma, nós pensamos que isto é vital para as populações que estão mais distantes do concelho. Pronto. Dito isto, não há assim grande matéria para rebatimento, digamos assim, daqui das posições que foram aqui do Carlos Gonçalves. A única coisa que lhe digo, pronto, tenho que o dizer, eu não concordo com as maiorias absolutas. No geral, quase posso dizer, em todas as maiorias absolutas, há tendências para o autoritarismo. E nós, como somos democratas, pensamos que as maiorias absolutas não são uma via para a democracia. A democracia faz com pluralidade. E, portanto, desculpe dizer isto, mas é a minha convicção e penso que não é só minha. Pedir desculpa. O nosso Eu sei. comportamento tem sido outro. Pedir desculpa. Pronto. Claro. Claro. Não é? Eu peço desculpa porque... Não, se nós dizemos que nas nossas autarquias abrimos a participação da oposição, sim, mas olha, participar no Carlos trabalho Jorge, coletivo, Carlos, nós, as maiorias Carlos absolutas, Gonçalves, desculpe, não nos dizem nada. isso, lá está, é blá blá blá, porque nós sabemos que não é regra geral. A regra geral é que há autoritarismo quando há maiorias absolutas. Pronto, esta é a minha opinião. Eu tenho que falar por comportamento da cidade. Eu não posso falar de pessoas de comportamentos. Não é? Também teríamos muito a ver, se fôssemos ver bem. Não diga isso. Não diga isso. É verdade. Porque no Estoril o Norte de Simões também podia ter dito aí. Não. Fui eleito da CDU em 1979, também não ficava muito mal. Pois foi, como independente. Mas podia ter dito isso. Está a ver? E não despreza essa situação. Está a ver, de forma alguma. E até lhe digo mais, já se quer que lhe diga, já votei muitas vezes na CDU. Vamos pôr aqui um ponto de consenso, porque o tempo também urge. Agora há uma outra questão, em relação, eu penso que passou ao de level e o ser candidato de Firmar Amarante, foi a questão do cineteatro. Devo-lhe dizer uma coisa, tenho muito que se lhe diga, o cineteatro vai ficar truncado de um espaço essencial, que é a fossa da orquestra. E, portanto, isso vai limitar muito aquela sala, que tem um projeto bonito, vai limitar muito nos espetáculos que se poderão lá realizar, nomeadamente a ópera, etc. Eu gostava de ouvir o ser candidato sobre esta questão. E mais, não é verdade, porque se as contas forem bem feitas, e aí penso que o tal jornal que referiu há pouco fez umas contas, e se aquelas contas estão bem feitas, com os subsídios que são de 85%, não é? Com participação de 85% para a obra, portanto, isso iria dar uma diferença entre o projeto inicial e aquele que o senhor candidato apresentou, iria dar uma diferença mais ou menos de 150 mil euros. Portanto, retiraram o fosso da orquestra por esse valor, parece-me que não é uma boa ideia. Muito bem, vamos então ouvir também o candidato do Firmar Amarante, José Luís Gaspar, sobre este mesmo ponto, rebater então o que foi trazido a debate, avaliando também aquilo que foi comentado em contraposto a questões posições também da sua candidatura. Doutor, tem cabelo. Eu não tirei nenhuma fossa do cineteatro. Não. O fosso é outra coisa. Foi um lápis, obviamente. É o fosso. Entendeu? É o fosso. Tem toda a razão. Nós às vezes estamos tão entusiasmados. Não, mas se me permite, é assim, muito rapidamente, primeiro uma explicação para quem ouve, os fundos comunitários, no caso presente, quando eu reduzi aquilo que era o projeto inicial de 7 milhões para 3 milhões e meio, reduziu por uma razão. Eu tenho, no âmbito do PARU, no âmbito dos projetos de reabilitação urbana para a cidade de Amarante, nós temos uma quantia, que essa quantia teria que ficar toda à distrito e não chegava. Portanto, nós temos 6 milhões e qualquer coisa de investimento total. E repare, eu com isso quero fazer, obviamente, a reabilitação, como já disse, da Casa da Cadeia, do Solar dos Magalhães e do Cineteatro, nesta primeira fase. E, portanto, eu não poderia gastar todo e não me chegava quando era uma asneira. Não é a questão do fosso, é a questão daquilo que criam a residência da orquestra ali. Não, muito pelo contrário, até porque eu tenho responsabilidades na orquestra, eu vou criar, obviamente, na Plataforma das Artes, um espaço para a Orquestra do Norte, para as escolas de dança, para várias coisas, lá ensaiarem, não ficarem adstritos aqui naquele espaço, porque a partir daí, eu quando quisesse,
enfim, a Câmara de Amarante, liderada fosse por quem fosse, quisesse usar um espaço, ia estar a pedir autorização ao Sr. Maestro para utilizar. E nós todas as semanas temos de ter ou o cinema, ou o teatro, ou aquilo que for, entendido a programação para aquele espaço, e, portanto, foi por isso que retiramos a orquestra. A questão do fosso foi, aliás, é fácil lá colocar o fosso, porque toda a infraestrutura por baixo está lá. O que me disseram é que, tanto é que tem na mesma os elevadores, para toda a parte técnica, aliás, por baixo do palco, está um outro palco com tudo o que é necessário para que tudo possa acontecer lá. O que me disseram é que era um disparate meter essa plataforma do fosso, porque isso só servia para as óperas. E Amarante não tem espaço, as pessoas não entendem. Olha, o arquiteto até me disse, olha, o senhor, se quiser financiar durante 20 anos a ida dos amarantinos que queiram assistir à ópera a palcos como em Nova Iorque ou a Londres, você ainda poupa muito dinheiro, porque montar toda uma encenação de ópera, repare, o senhor conhece alguma coisa no Porto ou nos arredores que isso acontece, a não ser no Teatro São Carlos? Só no Teatro São Carlos, ou então as pessoas vão para Paris. Não faz sentido, nós temos de ser comedidos. Isto, aliás, eu na altura até dizia, bem, o que o senhor me está a dizer não faz sentido, é a mesma coisa de que eu dizer, olha, tenho aqui uma equipa de futebol 11 fantástica, os melhores jogadores de todo o mundo, mas e de jogar todos num campo de futebol 5. Quer dizer, é a mesma coisa, repare, tem que haver aqui algum bom senso, e por isso é que foi retirado. Mas a qualquer momento a subcave está lá, a qualquer momento que metam lá o elevador, não é por aí. Não é por aí. Não, o espaço não ficou só. É um investimento que não faz sentido, porque nunca iria ser usado. A orquestra, quando lá estiver, repare, no Porto, na Casa da Música, não tem fosso. E, no entanto, também se faz lá várias atividades. Não precisa, quer dizer, não é necessário. Isto é aquela coisa de ainda, enfim. Bem, mas sobre isso estamos conversados. Há aqui muita coisa que foi colocado e que eu subscrevo integralmente aquilo que o Dr. Norte Simões falou da linha férrea, mas subscrevo integralmente. Acho que é uma asneira o que se anda a fazer em termos ferroviários a nível nacional, não haver uma aposta clara. Eu também defendo isso, irei continuar a defender, e estou à vontade, inclusive, como já disse num anterior debate, mal entrei e contratei alguém que percebe disto a sério, que é o engenheiro Álvaro Costa, que é uma referência a nível nacional em tudo que tem a ver com ferrovia, e tentamos convencer tanto a CP, na altura a Refer, entretanto agora está convertida no IP, como sabem, e a Secretaria de Estado, da bondade do projeto de, como disse muito bem, via larga, eletrificada até Amarante. E nós tentamos provar isso, e na altura até houve aqui algum acolhimento para a nossa ideia, tanto é que íamos depois estudar em termos financeiros o que é que isso representava. Porque nós, além desta, nós tentamos explicar, não vou agora estar aqui a perder tempo a explicar, mas que era para tornar sustentável um equipamento deste tem que haver pessoas. Para haver pessoas, a linha tem que chegar onde azar, não é parar no meio do nada. E, portanto, nós defendíamos, além da linha Tâmega, mais uma série de investimentos na ferrovia, a nível da Zona Norte, para tornar isso sustentável. Do género, ir até Barcelos, ir até Oliveira das Meias, tudo mais 10 km e chegar ao pé de pessoas. E meter pessoas para a linha. E que há realmente uma rede, que é o que falta. Começou há 100 anos a ser pensado, e bem, e depois quem pensou, e bem há 100 anos, esqueceu-se do que era a lógica que há 100 anos, quem pensava em rasgar todo o país, por forma a criar aqui uma rede a sério. Como era o caso da linha do Tâmega, que foi pensada para ligar a Espanha. Foi isso. E depois alguém se esqueceu desse projeto. Bem, o que é que acontece? E eu vou aqui repetir, e se me permitem, aquilo que aconteceu o ano passado, no almoço do 25 de Abril, em Amarante, em que o Partido Socialista, e bem, promove sempre um almoço de comemoração do 25 de Abril. Nada contra isso. Agora, fiquei indignado na altura, e já o disse por diversas vezes, mas hoje aproveito para voltar a frisar, é que houve um discurso de alguém ter responsabilidades políticas no Distrito do Porto e que veio para Amarante a chincalhar Amarante, os amarantinos e também o seu Presidente da Câmara, dizendo que era uma tonteria estar a fazer, a pedir o comboio para Amarante. E, para meu espanto, aliás está nas redes sociais, isso foi filmado,
aliás, ouvi isso através, obviamente, do filme que ficou disponível. E, portanto, quem tiver dúvidas pode assistir àquilo que eu acabei de dizer. E, para meu espanto, toda a gente naquela sala a bater palmas. Eu acredito, aliás, disse no último debate, se bem se lembram, a candidata do Partido Socialista, eu não vi na filmagem, mas acredito que ela tenha batido palmas. Pelo menos não se levantou indignada com aquilo que estava a dizer sobre a linha do Tâmega. Perante isto, meus senhores, é o que eu digo e sempre disse, não vale a pena bater contra uma parede. Eu tive que mudar, obviamente, os ponteiros, porque é preciso até ver quando chega alguém e que pensa o país a sério, com a ferrovia. Eu espero que um dia alguém de bom senso pense na ferrovia a nível nacional e, portanto, poderá ser que Amarante possa vir a ter novamente o comboio em Amarante e até lá o que entendo é que aquele canal deve ser convertido. E neste momento o que eu vos posso dizer é que eu mal ouvi isso, mudei logo o ponteiro e pedi, neste caso até o ISEP, se me permite, só para terminar, o ISEP, eu tinha tanto para falar, mas o ISEP está-me a fazer agora o estudo das pontes para ainda neste ano eu conseguir, porque eu já fui ao IP, aliás já contei na última entrevista, já fui inclusive com o Dr. Manuel Moreira, em que o Dr. Manuel Moreira aceita a proposta que eu fiz de converter aquilo num canal dedicado de transporte para a cidade. E, portanto, a partir daí, e entroncando naquilo que disseram, e bem, de uma plataforma de mobilidade aqui, que será aqui também bem perto, e criar aqui um circuito urbano muito estreito com carros elétricos. Eu concordo inteiramente com isto. Doutor, só queria que fosse breve, porque o tempo urge mesmo. Muito bem. Para terminar pronto, mesmo. eu gostava de falar da GNR, falar do hospital. O hospital, eu concordo que realmente aquilo que fizeram no hospital foi lamentável. E em março nós tivemos, e eu julgo que, não sei se terão lá estado, em que se comemoravam os 4 anos da abertura do hospital e em que acontecia uma coisa em que estava lá o Sr. Secretário de Estado e na intervenção que eu fiz e outros intervenientes fizeram, realmente a dizer que aquele hospital tem que ser recheado de gente. Investiu-se 43 milhões e para nada. E neste momento é como vocês disseram, e bem, aquele hospital precisa de gente, precisa de médicos, precisa de enfermeiros, precisa de auxiliares. E está dotado ao abandono. Aqueles blocos não funcionam. Aquilo que era o velhinho hospital que fazia mais de 5.000 cirurgias por ano, agora nem 1.000 fazem. Isto é um escândalo para Amarante e é um escândalo para o país. Provavelmente alguns interesses. Mas agora, há bocado disse uma coisa muito interessante. A política da Cunha. Meu caro amigo, Carlos Gonçalves, é que a política da Cunha do hospital está a resultar, sabe? Neste momento, veja, sem abrirem concursos públicos, meteram lá ex-presidente de junta de freguesia aqui do nosso concelho, porque não tinha que trabalhar, ele também nunca trabalhou, e agora está lá como administrativo. Aliás, ele apresenta-se a eleições para a Assembleia Municipal, agora a profissão dele é administrativo, e ganhou esse título no hospital. Isto é que não é sério, sabe? Nós devemos, assim, meter gente com capacidade e, obviamente, mas através, obviamente, de concurso público. Mas, enfim, estamos falados e, até da falta de tempo, dizer-vos que, enfim, continuamos. Força. Doutor Orsimões, quer-te dar alguma chega sobre o que foi dito? Não, aquela questão que eu coloquei do fosso, vou corrigir, porque são tendências ainda da saúde pública, mas aquela questão que penso que ficou esclarecida, se eventualmente num futuro, porque estávamos a falar de futuro também, alguém se lembrar ou for muito importante para Amarante ter portanto, espetáculos de balé que tenham que ter acompanhamento de orquestra num fosso, se está preparado para isso, aceito. Também aceito, de facto, que não é todos os dias que se fazem espetáculos desses, ou que não haja essa capacidade. E, portanto, fico mais uma vez, digo, esclarecido. Carlos Gonçalves. Olha, eu fico, por um lado, contente, porque parece-me que a candidatura de afirmar Amarante e também aqui do Norte de Simões, eu acho que estamos aqui um bocado de consenso sobre estas preocupações que nós temos sobre o nosso concelho. Acho que aqui com um grande consenso de coisas, com visões diferentes, como é óbvio, em termos políticos, normais, cada força política tem uma visão diferente, mas aquilo que eu posso retirar é que há aqui um grande consenso em relação a matérias que nos preocupam. O hospital, a floresta,
o rio, a linha férrea. Eu acho que este consenso existe, não é? E para quem nos está a ouvir neste momento, não é? O auditório da Emissora Regional da Amarante, eu acho que certamente diz assim, nós aprendemos hoje um bocadinho, porque independentemente de termos 3 forças políticas aqui diferentes, chegamos aqui provavelmente a um grande consenso que é necessário dar as mãos e dizermos assim, partir para resolver muitos dos problemas, ou alguns problemas que são fundamentais para o nosso Conselho. E isto eu digo-lhe, é um agradecimento muito grande saber que os meus companheiros de candidatura comungam deste ideal. Obrigado. Muito bem, vamos então passar ao último ponto, que será a declaração final de cada uma das candidaturas. Começamos pelo Dr. Norte Simões, Bloco de Esquerda. Okay. Pronto, vamos então dizer alguma coisa sobre a nossa mensagem. Os amarantinos conhecem-nos. Conhecem o nosso trabalho nos órgãos autárquicos onde já estivemos representados. Os amarantinos conhecem as nossas ideias e projetos, por vezes percepcionadas como adiantadas no tempo ou utópicas, mas que vieram mais tarde a ser por outros adotadas. O transporte público em Amarante é um exemplo. Infelizmente, no mandato que agora termina, não obtivemos representação autárquica, o que, a nosso ver, enfraqueceu a oposição e a própria participação democrática. Nestas eleições, apresentámos uma equipa que alia a experiência e a irreverência e criatividade da juventude. É uma equipa que auscultou muitas das instituições com relevante papel na vida da nossa comunidade. Conhece as suas forças e dificuldades. Conhece as respostas que podem ser dadas em articulação com os seus responsáveis. É uma equipa que merece a vossa confiança. Como ficou provado a nível nacional, não há votos úteis nem perdidos. Todos são importantes para contribuir para a pluralidade de opções e dar sentido à democracia. O reforço da votação do Bloco de Esquerda é a garantia de um melhor futuro para Amarante. Não deixes que outros decidam por ti. No dia 1 de outubro, vota Bloco de Esquerda. Muito bem, passamos agora também à declaração final de afirmar Amarante, Dr. José Luís Gaspar. Antes da mensagem final, eu gostaria de fazer um apelo à participação, aliás, como o meu colega aqui também o fez. Efetivamente, no dia 1 de outubro, o futuro de todos está no voto de cada um. Por isso, não deixem de participar e de incentivar a participação. Quanto à mensagem final, mais do que uma mensagem, eu gostaria de deixar uma questão a todos os eleitores amarantinos. Ao fim dos primeiros 4 anos de mandato, a coligação Afirmar Amarante tem obra e trabalho para mostrar. Temos as contas em ordem, fizemos a diferença no plano cultural, executamos 201 obras de proximidade, temos grandes obras prontas e obras para lançar e conseguimos o financiamento para estes projetos. Fizemos um mandato focado nas pessoas. Perante isto, a questão que eu deixo e que eu gostaria que os amarantinos pensassem é: por que não continuar? Muito bem, para fechar-se então este nosso debate, a declaração final também da CDU, Carlos Gonçalves. A minha declaração final vai nesse sentido. Depois que estamos muito perto, estamos na reta final, destas eleições autárquicas, que termina hoje à meia-noite, depois de ter calcado dezenas, muitos quilómetros no meu concelho, de ter conhecido palmo a palmo quase todas as freguesias que nós fizemos, portanto, aqui no concelho de Amarante, eu quero-vos dizer o seguinte: a CDU é uma força política que acho que os amarantinos devem apostar. Eu não vou aqui pedir nem me indicar votos, nem por aí adiante. A única coisa que vou dizer é assim: nós temos um trabalho, temos honestidade e competência, que é o grande lema que temos. Dizemos às pessoas que somos uma voz necessária. Somos uma força política que temos que sempre ciente que apresentamos contas. Apresentamos o nosso exercício, o nosso trabalho. E aquilo que nós pedimos é o seguinte: deem-nos a oportunidade, apostem a nós, e que no dia 1 de outubro possam votar
porque de facto eu vou-vos dizer uma coisa. Ao longo desta campanha fomos recebidos com muita simpatia, com muita alegria, muita gente nos abraçou, mas nós precisamos também do voto deles no dia 1 de outubro. E por conseguinte, esta voz, que é o que nós certamente gostaríamos de ver, tanto na Câmara como na Assembleia Municipal, fizemos o trabalho, estou consciente pleno, eu e a minha equipa, que trabalhamos arduamente para conseguirmos estes objetivos. Agora esperamos os resultados dos eleitores da Amarante. Obrigado. Muito obrigado e assim chegamos então ao final do nosso debate com os candidatos desta feita à Câmara Municipal de Amarante, às próximas autárquicas do próximo dia 1 de outubro. Não sei antes também fazer referência que no próximo domingo a RFM vai levar também emissão especial em cobertura dos autárquicos 2017, onde podem acompanhar a par e passo também os resultados e também com os comentadores em estúdio. Tudo isso para a emissão especial da RFM, chama a vossa particular atenção no próximo domingo a partir das 20 horas. Quanto a nós, resta-me agradecer também aos candidatos presentes neste debate e o nosso, mais uma vez, muito obrigado por terem estado connosco. Obrigado. E já agora também, assim que está desse lado, muito obrigado por ter acompanhado. Até mais logo.